Oi, gente do nono ano, bora lá, hoje é sexta-feira, dia da aula de arte, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é sobre o movimento armorial, um dos tantos movimentos artísticos, né, que aconteceram aqui em Pernambuco, porque a gente sempre criando, movimentando, né, e o movimento armorial foi muito importante, influenciou não só a cultura de Pernambuco, como do Nordeste e do Brasil também. E a gente abre aí a nossa aula com essa imagem linda aí da igreja de São Pedro. E talvez você esteja me perguntando, gente, o que é que tem a ver a igreja de São Pedro, que é uma igreja barroca, com o movimento armorial? Bom, o movimento armorial foi lançado, teve o seu marco, a sua pedra fundamental, aí, neste lugar, na igreja de São Pedro, tá? Então, hoje a gente vai falar disso, tem aí a nossa imagem bonita, né, com os tipos armoriais, com os caracteres armoriais, e a gente vai aqui para a igreja de São Pedro. Vocês estão vendo aí um calendário, né? O mês de outubro do ano de 1970, já faz um tempinho, né? Então, no dia 18 de outubro, está marcadinho aí em vermelho, aconteceu ali na igreja, no pátio, né, um grande recital de música, né, de música pernambucana, de música brasileira, que foi o momento que deu o pontapé inicial ao movimento armorial. Esse recital se chamou 3 séculos de música nordestina, do barroco ao armorial. Então, houve esse concerto que foi um marco. Mas o movimento armorial, ele não aconteceu só nesse momento. Na verdade, ele foi pensado antes, né? Para acontecer um concerto, qualquer atividade artística, precisa haver uma preparação, vocês sabem disso, né? Os artistas, eles ensaiam, eles planejam, né? Eles fazem projetos artísticos para que a obra aconteça. Com os movimentos artísticos não é diferente. Então, esse movimento, ele aconteceu aqui em Pernambuco, ele foi liderado e idealizado por Ariano Suassuna, e ele levou algum tempo antes dessa data, de 1970, pensando, amadurecendo, discutindo com outras pessoas, com outros artistas, tá? Como criar uma forma de melhorar, de dar mais visibilidade, de preservar a cultura do Nordeste, de difundir, de valorizar as tradições culturais, não só do Nordeste, como do Brasil. Então, ele pensou esse movimento junto com outros artistas, a gente vai ver quem são esses artistas daqui a pouco, e ele criou esse movimento. Então, o marco está ali em 1970, né, no dia 18 de outubro, mas esse movimento ele já começou a ser pensado bem antes, né? E quem é essa pessoa, Ariano Suassuna? Vocês conhecem, já ouviram falar, porque ele infelizmente ele já morreu, ele era uma pessoa muito icônica, muito emblemática nas suas posições, e foi um grande intelectual, um grande escritor, ensaísta, poeta, e ele fez muita coisa, né? Ele era paraibano de nascimento, mas era pernambucano de coração, escolheu viver aqui em Recife, né? Ele teve vários cargos públicos aqui, e ele teve essa grande influência na cultura do Brasil, não só de Pernambuco e do Nordeste, como do Brasil. É aquele grande autor do Alto da Compadecida que a gente conhece bem, né? Todo mundo ama aquele filme. Vamos falar um pouquinho mais do Ariano. Então, ele nasceu em 1927, morreu em 2014. Né? Ele foi um escritor brasileiro, sua obra reúne, né, além da capacidade imaginativa, porque ele explorava muito o imaginário, né, da cultura popular, da literatura de cordel em sua obra. Ele foi romancista, ensaísta, dramaturgo, que é como se chama a pessoa que escreve peças de teatro. Ele era também advogado e foi professor da Universidade Federal de Pernambuco,
Também teve cargos públicos, né? Ele foi secretário de Educação do Recife, também foi secretário do governo do estado, em momentos diferentes, e ele era membro da Academia Brasileira de Letras, ele era um imortal da academia e também foi da Academia Pernambucana de Letras. Então, as principais obras, a obra de Ariano é vasta, tá? Eu peguei só algumas aí de vários períodos para a gente, né, entender, né, conhecer, para vocês saberem, e quem quiser pode pesquisar mais sobre esse tema, porque não dá para a gente ver tudo numa aula, né? Então, aí vocês estão vendo Uma Mulher Vestida do Sol, que é a primeira obra dele como dramaturgo, 1947, Os Homens de Barro, O Rico Avarento, O Alto da Compadecida, que é uma obra, veja, de 1955. O movimento armorial só veio surgir em 1970, então ele já vinha gestando lá na cabeça dele essas ideias que desembocaram no movimento armorial. O Casamento Suspeito, A História de Amor de Fernando e Isaura, O Santo e a Porca, A Farsa da Boa Preguiça, Romance da Pedra do Reino, que é uma obra belíssima, um grande romance, que faz parte de uma trilogia e que é assim o primor da arte armorial de Ariano. Além de livros de poemas, de sonetos, ele escreveu também livros teóricos, né, teorizando sobre estética, né, sobre filosofia. Então, ele era um grande escritor. Mas O Alto da Compadecida é assim a sua obra mais conhecida, é uma obra assim muito emblemática mesmo do movimento armorial. Ele escreveu em 1955, ela foi encenada aqui em Recife, em 56, no Teatro Santa Isabel, e depois ela foi encenada no Rio de Janeiro, no Festival de Amadores, lá no Rio. E ela foi uma peça belíssima, vocês conhecem um pouquinho por causa do filme. E, assim, essa obra de Ariano, ela foi muito valorizada, ela foi muito bem recebida pela crítica e pelo público, e aí esse livro dele ele já foi editado várias e várias vezes, né? Então, é um texto teatral. Quem quiser ler, vale a pena, porque é divertido. O texto é o mesmo texto que vocês veem no filme, tá? Então, peguem o livro, é gostosíssimo de ler, eu recomendo. E ele, como vocês estão vendo aí, já teve várias edições, né? Um livro de 1955, então ele tem mais de 60 anos que foi escrito, né? E encanta, e vai encantar ainda por muito tempo, porque essa é uma característica da arte. A arte, ela tem essa coisa da universalidade, de ser um conteúdo que, mesmo que ele seja voltado, direcionado ou retirado de uma determinada cultura, de um determinado lugar, ele consegue atingir todas as culturas, todas as pessoas, em qualquer sociedade, em qualquer época. Essa é uma das principais características de uma boa ou de uma grande obra, ou da obra de arte em si. Esse caráter de universalidade. E o Alto da Compadecida, ele tem isso, né? E é isso que encanta, porque ele mostra muito da essência do humano, né? Daquelas pessoas que estão ali no sertão, mas poderia ser em outro lugar. Era no sertão do Nordeste, mas poderia ser em outro lugar. Talvez as vivências fossem um pouco diferentes, mas a essência, né, do que é vivenciado ali é parte da nossa natureza, do que nós somos como seres humanos. Então, isso é que faz a grande riqueza, né, da obra de Ariano, também dessa capacidade dele de ser sensível, de perceber, né, o elemento humano. Então, aí vocês estão vendo também o Alto da Compadecida, que foi encenado, foi filmado também pelos Trapalhões. Os Trapalhões fizeram uma versão ainda mais divertida, se é que isso é possível, né, da história de Chicó e João Grilo. E aí vocês estão vendo o filme que eu tenho certeza que não existe uma pessoa nesse país que não tenha visto. Eu acho que só quem não tem nenhum acesso à televisão mesmo é que não viu esse filme.
E quem viu, provavelmente viu várias vezes. Eu mesma já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme, acho que umas 10. E se estiver passando, eu vejo de novo, porque a gente não consegue não assistir, que é muito divertido. Vamos ver um pedacinho do filme? Na paróquia de Itaperoá vai passar A Paixão de Cristo, um filme de aventura que mostra um cara sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano todinho. Não percam a história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo. A Paixão de Cristo, o filme mais arretado do mundo. E se não for, segue! Então, tá aí, né? A obra de Ariano é vasta, né? Ela não se resume ao Alto da Compadecida, tem outros textos teatrais dele incríveis, mas realmente o Alto da Compadecida é muito gostoso de assistir, de ler, então vale a pena. Bora lá, vamos ver quem é esse Ariano, quem é essa pessoa. E aí eu peguei algumas frases dele, como eu disse, ele é uma figura muito icônica, né? Ele era muito divertido, ele era um palestrante incrível. Sentar e assistir uma palestra de Ariano era algo incrível, assim, a gente se embolava de rir, porque ele era muito divertido. A inteligência dele, a memória incrível, ele tinha uma memória incrível, ele lembrava de fatos, de coisas com detalhes. Então ele era muito divertido. E aí tem algumas frases que eu pensei, né, de muita coisa que ele falava, assim, não dos textos escritos dele, mas das coisas que ele falava nas palestras para divertir mesmo, porque ele gostava disso. Então ele dizia assim: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Isso, minha gente, tem muito do movimento armorial, porque o que é o movimento armorial? É a afirmação da nossa brasilidade, da nossa nordestinidade, contra essa invasão de uma cultura estrangeira, né, que naquele período, em 1970, é que começou esse processo de invasão muito forte da cultura, principalmente da cultura americana, por conta da chegada também, né, nem da chegada, mas da consolidação da televisão enquanto um veículo, né, que atingia já uma quantidade enorme de pessoas e que divulgava muito, estava trazendo muito dessa cultura, né, produzida pela indústria cultural. Então ele era contrário a isso, porque ele dizia que a gente tinha que afirmar a nossa cultura, a nossa nordestinidade, a nossa brasilidade. Então ele diz: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso, que era como ele se definia. Ele dizia que a massificação procura baixar a qualidade artística para a altura do gosto médio. Em arte, o gosto médio é mais prejudicial do que o mau gosto. Ele aí falando mais uma vez sobre essa questão da cultura, né, da influência da cultura de massa, que, segundo ele, tentava nivelar as pessoas por baixo, botar todo mundo num nível raso. Né? E ele dizia que é melhor ter mau gosto do que ter um gosto médio. Né? Então, o gosto médio ele é muito mais prejudicial à arte e à cultura do que o mau gosto. Até porque existe mesmo arte de mau gosto, né? Então, arte para mim não é produto de mercado. Pode me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. Vê que legal isso, né? Uma pessoa que acredita que a arte e a cultura ela está, né, ligada à nossa vida como uma coisa tão profunda, né, como uma missão na vida dos artistas e como uma festa também, como algo que é muito bom, que é divertido, que é festivo e que pode fazer com que coisas aconteçam, porque festa é o lugar onde coisas acontecem, né, além de tudo. Então, venha sexta musa mensageira do reino de Elohim, me traga a pena de Apolo, escreve aqui por mim, o assassino da honra ou a louca do jardim. Essa história aí, essa frase eu gostei muito, porque ela resume também, ela traz muito do que é o movimento armorial. Então ele diz: venha a sexta musa mensageira do reino de Elohim. Não sei se vocês lembram, o ano passado a gente trabalhou a questão das musas, né, que são as inspiradoras da arte,
né, da música e de toda a arte. Então, ele está evocando a musa para que o inspire a criar ou a recriar obras do romanceiro popular, porque A Louca do Jardim, O Assassino da Honra, A Louca do Jardim, é uma história de cordel, que é a base do movimento armorial, tá certo? Então, eu fiz questão, eu pensei algumas frases de Ariano que mostram um pouco do lado divertido dele, do lado leve, do lado festivo, né? E também mostrando um pouco dessa preocupação que ele tinha com a nossa cultura. Vamos seguir aí. Chicó, como foi esse negócio de movimento armorial? Lembram de Chicó? Não sei, só sei que foi assim. Então, eu trouxe isso aí para a gente dar uma brincadinha. Então, o que era esse movimento armorial? A ideia do movimento armorial era produzir uma arte brasileira, pautada nos símbolos e no imaginário da arte popular, com foco no romanceiro popular, que é a literatura de cordel. Então, Ariano, ele não abre mão dessa coisa, ele juntou outras formas de arte. Não era só a literatura, o movimento armorial dava conta da música, da dança, das artes visuais, da pintura, da gravura, da escultura, até a arquitetura, né? Mas a base da criação estava na literatura de cordel, no que Ariano chamou de romanceiro popular. Então, aí vamos dar uma olhadinha em alguns cordéis, né, que era essa literatura que vocês já devem ter estudado em língua portuguesa também, né, que era uma literatura que era vendida no Nordeste, né, em tempos passados, ainda está viva, né, uma cultura que ainda está viva, mas ela era basicamente, quase que praticamente todo o acesso à leitura que se tinha, né, lá no sertão. Eu sou sertaneja, eu sou do sertão e eu tenho essa vivência na minha infância, né, dos folhetos sendo vendidos na feira, e era a leitura que as pessoas tinham acesso, numa época em que os livros não eram tão acessíveis e que poucas pessoas sabiam ler. A gente não pode perder isso de vista. Essa cultura do cordel, ela também tem muito de oralidade, porque tinham poucas pessoas que sabiam ler, essas pessoas elas liam os cordéis para os outros que não sabiam, e muitos decoravam os cordéis. Então, essas histórias, elas tinham muito de imaginário, porque as pessoas que decoravam e que passavam adiante, às vezes, elas não eram exatamente muito fiéis ao texto, elas iam alterando, elas iam trazendo novos elementos. Então, é toda uma cultura que tem um imaginário muito forte. E vocês observam que o cordel tem também uma xilogravura na capa, porque no passado não se tinha acesso à gráfica como a gente tem hoje. Hoje a gente bota qualquer coisa lá no computador, dá um enter e você imprime em casa, né, numa gráfica perto da sua casa. Então, antigamente não era assim. Se você queria reproduzir uma imagem, não era tão simples, não tinha gráfica em todos os lugares, em todas as cidades do Nordeste, principalmente lá no sertão, nos rincões, né, do Nordeste. Então, se fazia a xilogravura, que era uma plaquinha de madeira onde se entalhava a imagem, né, passava-se a tinta, era uma espécie de carimbo, era como um carimbo, vocês também já estudaram sobre isso, né, vocês sabem o que é a xilogravura. Então, a xilogravura, ela se difundiu muito no Nordeste, que é um tipo de gravura muito antigo, era feito lá no século XVI, desde o século XVI, né, que se trabalhava bastante com a xilogravura. No Nordeste do Brasil, ela ganhou um espaço enorme por conta da literatura de cordel. Então, é todo um processo, né? Então, embora o enfoque do movimento seja o romanceiro, ao engajar diversas linguagens artísticas, amplia também o campo de pesquisa e as fontes culturais para todas as esferas, como as danças, as tradições religiosas, a música, o artesanato e toda a produção visual relacionada às tradições populares, né? Como eu falei, o foco maior era o romanceiro popular, mas não era só. Toda a cultura popular, né? A xilogravura, outras formas de artesanato, a música, né, dos repentistas também, né, e todas as outras, as danças, as tradições, todas elas foram
utilizadas como fonte para que aqueles artistas armoriais pudessem desenvolver sua arte. Então, aí vocês estão vendo a xilogravura, a música de viola. Então, foi resgatado aquela música de viola, a rabeca, que era muito usada no cavalo marinho, o pífano, das bandas de pífano, que toda a cidade do interior tinha, né? A pintura, a escultura, na literatura, tanto na poesia quanto na prosa, né? A dança, né? Que a dança foi beber nessa fonte das danças populares, né? E aí se produziu uma nova arte. O que era essa arte armorial? Ela era uma arte que não era do povo. Veja, o movimento armorial não é um movimento popular, é um movimento feito por artistas, pessoas que estudam arte, que conhecem arte, que dominam toda a estrutura técnica, né, filosófica da arte. Então, essas pessoas são eruditas, são pessoas que têm conhecimento, são pessoas que produzem uma arte muito mais elaborada, né, muito mais pensada, muito mais cerebral, né, não é tão intuitiva quanto a arte popular. A arte popular é uma arte intuitiva, é uma arte da vida, da vivência das pessoas. E a arte erudita, não, ela é uma arte pensada, ela é organizada, ela é estruturada, ela tem todo um conceito, né? Uma arte já feita para um público que é mais exigente. Então, ela vai utilizar toda essa estrutura da cultura popular, mas com uma visão erudita. Os artistas armoriais, eles não repetem o que faz o artista popular. Ele vai usar o artista popular, a arte popular, como uma fonte de pesquisa e inspiração. E ele vai recriar essa arte de uma forma mais elaborada. Tá? Então, é isso, em suma, o que é o movimento armorial. Uma criatividade extraordinária, não é? Inventa as histórias mais maravilhosas do mundo. Que povo inventivo danado é o nosso. Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação danada. E a imaginação nada, eu copio. Eu copio coisas que o povo brasileiro faz. Lá no Recife, eu estou cultivando um mentiroso. Ele me disse que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do estado, porque conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite, à luz das velas. É uma maravilha. Esse é o grande Ariano, nas suas palestras, na sua diversão, nas suas aulas de espetáculo, que é outra coisa que Ariano criou, né? A ideia de você fazer não só o espetáculo e não só a aula, juntar o espetáculo com uma forte característica didática, de ensinar, de mostrar, de discutir, de criticar, de pensar aquele espetáculo que está acontecendo, para que as pessoas possam entender melhor e possam difundir mais e essa cultura possa cada vez mais, né, se desenvolver. Então, vocês viram um videozinho do Ariano falando que ele não cria, que ele copia. É claro que ele está brincando, né? Ele não copia, ele recria, ele interpreta, ele faz releituras do popular. Então, ele pega aquilo que ele vê no romanceiro, na cultura popular, na dança, na música, né? E vai transformar, dar uma outra roupagem, né? Mais erudita, mais estruturada, mais organizada. Então, é isso que ele faz. Aí ele está a brincar para fazer graça, porque ele gosta muito de fazer graça. Então, ele diz, eu copio, assim, como se fosse uma coisa assim, né, normal, não se pode, né, simplesmente copiar. Né? E ele não copia, ele é um grande criador. Bora lá. Ariano e um grupo de intelectuais e artistas com quem ele convivia e trocava ideias estavam impactados com a inserção da cultura pop, advinda dos Estados Unidos, e com o franco desenvolvimento da indústria cultural, que rapidamente dominava o cenário cultural do país e se alastrava a partir da proliferação das rádios e canais de TV. Então, a televisão, o rádio, estava impregnado da cultura pop. Né? Naquela época, década de 70 para a década de 80, né? Foi quando surgiu
né? Surgiram vários ícones da música americana ao longo do... Porque o movimento armorial ele não foi focado na década de 70, ele começou ali, mas ele durou ainda por um bom tempo. Então, Ariano sempre sendo crítico dessa realidade, né? Então, como era essa arte armorial? Essa aqui é uma representação da história da Louca do Jardim, pelo artista plástico, né, do gravador armorial Gilvan Samico. Então, aquela ideia que eu falei, né? Como é que era essa arte armorial? Era pegar as ideias do popular, do romanceiro, e trazer para uma outra visão mais erudita, mais estruturada. Se você comparar a xilogravura popular com a xilogravura de Samico, você vai ver que é bem diferente, né? Aquelas xilogravuras das capas do cordel, uma coisa bem simplesinha, enquanto que no armorial ele vai trazer todos os elementos possíveis, símbolos, né? Registros visuais da memória, do imaginário, né? Então é bem mais rico. Então vamos lá, como é que era essa arte armorial? Então, a arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, com a música de viola, rabeca ou pífano, que acompanha seus cantares, e com a xilogravura que ilustra suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares, com esse mesmo romanceiro relacionados. Essa fala é de Ariano, no jornal, né, da semana, o jornal de semana. Então, bora lá. Quem foi que participou desse movimento com Ariano? Então, Raimundo Carreiro, né, que é um romancista, ele produziu romances, né, dentro dessa perspectiva. O próprio Ariano, que fazia prosa, poesia e teatro. Antônio Nóbrega, que fazia música, dança e teatro. Cucide Almeida, o grande maestro Cucide Almeida, né, é um dos músicos. Francisco Brenan, artista, né, escultor. Gilvan Samico, esse que você viu vocês viram a gravura. Dantas Suassuna, que é um artista plástico, pintor. Ronaldo de Brito também, que fez o Baile do Menino Deus. E Hermilo Borba Filho também no teatro, em inúmeras peças. Então, o movimento armorial foi também um movimento de resistência cultural e política, em um momento delicado de dominação e alienação, voltado para a afirmação da identidade nacional, pautado na ancestralidade, em oposição completa à cultura de massa imposta pela indústria cultural. E aí vocês estão vendo exemplos, né, dessa dominação no cinema, né, com filmes de ação, filmes que não tinham conteúdo, né, que era só... E que a gente curte, né, mas a gente precisa não ter só isso. Madonna, Michael Jackson, né, então tudo isso fazia parte dessa ideia de que Ariano queria combater, porque estava sendo uma coisa muito forte no Brasil, e a cultura brasileira estava sendo colocada de lado. Como ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco, depois ele foi secretário de Cultura, ele pôde se utilizar dessas estruturas, né? A UFPE apoiou todo o processo do movimento armorial. Mais tarde, ele, como secretário de Cultura, também pôde ajudar a fomentar projetos e políticas públicas que estavam alinhadas com essa ideia, né, de tornar a nossa cultura mais nossa, né, mais pernambucana, mais nordestina, mais do povo, mais de raiz popular. E com isso, Ariano valorizou muitos artistas populares que não eram muito bem aceitos, né, pela sociedade, né, em outros níveis, né, digamos assim, por aquelas pessoas que produzem cultura e que manipulam, de certa forma, a questão econômica, né, que detém o poder econômico. Então, ele pôde trazer artistas como J. Borges, que é um artista popular, que passou a ser valorizado, e tantos outros artistas populares, né, a própria literatura de cordel foi resgatada, né, a partir do movimento armorial, que era uma literatura vista como inferior. Então, Ariano ele pôde trazer e valorizar essa cultura da gente. Então, a gente está terminando a nossa aula, mas na semana que vem a gente vai ainda explorar o movimento armorial, só que na próxima semana a gente vai ver mais as obras. Nessa aula a gente falou mais a questão teórica, né, para entender esse movimento, e na próxima aula a gente vai ver os artistas e as obras armoriais. Então, não percam que a próxima aula vai estar um pouquinho mais gostosa, né, recheada de arte.
É isso. Até a próxima.